Bom dia a todos. Estamos em live novamente, como eu avisei. E quando nós entramos em live é porque o assunto é um pouco mais longo. E hoje é uma live especial porque nós iremos entrar no livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, com as nossas devocionais. E antes da gente fazer nossas devocionais, não teria como a gente não conhecer um pouco sobre o profeta Jeremias. Assim como nós fizemos com os outros livros, nossos devocionais, inclusive com o livro do profeta Isaías, que nós finalizamos esses dias, ontem, nós também vamos fazer uma introdução ao livro do profeta Jeremias. Para quem não assistiu a live a respeito sobre os profetas, quem são os profetas, quais as funções dos profetas, eu convido você a assistir. Você pode procurar aqui no Instagram ou no YouTube, nos canais que a gente tem, como se diz aí, nas nossas redes sociais, que tem sim o vídeo de introdução aos profetas. Vocês podem estar procurando, é extremamente importante. Qualquer coisa eu até coloco ele depois aí nos stories para você procurar aí, para você entender quem eram os profetas. Até mesmo para quando a gente for fazer os devocionais, apesar que o devocional é curto, é bem curto, a gente só pega a parte principal ali do capítulo, mas para você não ficar perdido na história, porque atrás disso tudo tem uma história, atrás disso tudo tem um enredo, atrás disso tudo tem os porquês que está acontecendo cada coisa, cada orientação, cada exortação, ou às vezes lamentação, o choro daquele exato momento, daquele capítulo, tá bom? Mas eu vou fazer uma breve introdução, vou falar rapidamente o que são os profetas, o que eles significam, e a gente entra no livro do profeta Jeremias, um dos grandes profetas aí do Antigo Testamento. E olha, os profetas tiveram papéis extremamente importantes no meio do povo de Deus. Você não tem noção qual é o papel tão importante do profeta. O que é o profeta, então? O profeta, ele é o porta-voz de Deus. Nós vamos separar aqui duas coisas, principalmente no Antigo Testamento. Existiam os sacerdotes, que serviam no tabernáculo, depois com a construção do templo, serviam ali o povo. O sacerdote tinha a função de levar o sacrifício do povo até Deus. Então a função do sacerdote era ser o porta-voz do povo a Deus. E geralmente, desde quando foi constituído os sacerdotes, lá quando o povo estava ainda no deserto, a gente vai ver isso muito em Levítico, Deuteronômio, por ali afora, nós vamos ver que vai ter uma herança sacerdotal, uma herança familiar, entendeu? Então o sacerdote, no caso neste contexto aqui de Isaías, Jeremias, dos outros profetas que a gente vai estar vendo agora, os sacerdotes então, eles já vinham de uma família, já haviam sido preparados desde novos para ser sacerdote. Os profetas são diferentes. Os profetas, vocês podem ver que em toda parte da Bíblia, os profetas são levantados, são chamados por Deus. Então há uma diferença muito grande nisso aí, na questão dos profetas. E os profetas não vêm em momento de calmaria, não. Está tudo bem, tudo zen. Aí Deus vai lá, levanta um profeta, só para ver como estão as coisas, só para trazer palavrinhas de amor,
tudo está bem, que tudo está certo. Não. Os profetas são levantados no momento mais difícil, os momentos mais difíceis da nação de Israel, do momento mais extremamente, vamos falar assim, em questão de vida espiritual, cegueira espiritual, no auge deles. Então toda a história de Israel, os profetas eles vão ser levantados em momentos cruciais, onde o povo estava em totalmente declínio espiritual, totalmente cego perante Deus. Isso é uma coisa muito complicada. Então os profetas serão levantados. Então os profetas, para vocês entenderem um pouquinho às vezes do que vai acontecer durante os capítulos, durante os nossos devocionais, vocês vão entender que os profetas não eram queridos, porque eles traziam a palavra do próprio Deus, e o que Deus queria dizer nem sempre era aquilo que o homem queria ouvir. E os profetas, eles batiam de frente com toda a nação e também com o rei, que era a autoridade máxima daquele tempo, né? Era um império monarquia, então ele batia de frente. E outra coisa, os profetas não só com a nação eleita, que é a nação de Israel, mas também com as demais nações que se levantavam contra o povo de Israel, ou também se levantavam contra o próprio Deus. Então ele iria bater de frente com todo o poderio daquele momento ali. Aí você se pergunta então, ou a gente se pega perguntando, então os profetas só existiram naquele tempo? O último grande profeta, humanamente falando, que anunciou a vinda de Cristo, João Batista, mas o profeta supremo, que é Jesus, então termina ali sim. Termina com a vinda de Cristo, mas hoje, como que Deus fala com o ser humano? Através da sua palavra, através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Vou pegar aqui só de exemplo a Bíblia. Hoje nós pegamos a Bíblia, lemos, expomos, explicamos e aplicamos na nossa vida. É a forma que Deus fala com nós hoje. Então vocês entenderam mais ou menos o que é a função do profeta. Então o profeta assim é extremamente muito importante na vida da nação, na vida do povo naquele momento. É Deus falando diretamente. E ao longo nós vamos vendo as ações dos profetas. Agora estamos nos livros dos profetas específicos, aqueles que reescreveram, né? Aqueles que escreveram os seus atos. Mas tem os outros profetas também que não escreveram seus atos, que foram grandes profetas. Vamos dar exemplo aí do profeta Elias, um profeta corajoso que enfrentou na época um dos reis, para mim, um dos piores reis que Israel teve, o rei Acabe, e junto com a sua idolatria, junto com o seu império, com o seu poder, com a sua arrogância, ele enfrentou de frente, em nome de Deus, demonstrando tanto que Acabe estava errado. Então os profetas vão ser levantados no momento crítico do mundo. Aí você pense um pouco. Naquele tempo, Israel depois se divide em dois reinos, Israel e Judá, estava totalmente contaminado pelo pecado, longe dos caminhos do Senhor, extremamente na idolatria. A idolatria aqui é classicamente você abandonar Deus e seguir outras coisas a não ser Deus, adorando imagens,
cultuando a outros deuses pagãos, deuses que não existem, depois de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles e faz. E nós vemos um momento assim, terrível, horrível, de um povo que sabe que Deus existe, que conhece o Deus. E Deus pesa a mão. Sim, nosso Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus santo, que requer uma adoração exclusiva e não abre mão da sua adoração. Nós estamos adentrando já na história, na introdução aqui dos profetas, para chegar no profeta Jeremias. E você refletindo, parando para pensar, qual a diferença deste tempo? Agora no caso de Jeremias aí, 600, 700 anos antes de Cristo. Qual a diferença desta época para a nossa época? O mesmo Deus que operou aqui na vida do profeta Isaías, na nação, no mundo daquela época, e agora a gente vai ver no profeta Jeremias, olha, ele é o mesmo Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que julgou aquele povo daquela época. É o mesmo Deus que hoje está presente, vendo tudo acontecer. E lembrando que eu sempre falo nos devocionais que sim, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado e nos dar direito à vida eterna. Só que para isso, nós devemos, assim como esse povo foi exortado, orientado, guiado a voltar ao arrependimento do pecado, nossos dias de hoje não é diferente. Assim como houve julgamento para este povo, para essas nações pagãs, não é diferente hoje. Para pensar. Como está o mundo hoje? Como estão as nossas vidas? Será que nós temos buscado a Deus? Ou será que nós estamos iludidos com todas essas coisas deste mundo? Olha, todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Todos, sem exceção de ninguém. Só que a diferença é quando você reconhece o seu erro. Reconhece que você é pecador. E entrega a sua vida a Deus. E deixa todos os atos pecaminosos para trás. E busca o arrependimento. Porque, olha, esta vida aqui, olha, nós estamos falando de povos, juntando aí na história de praticamente 3.000 anos atrás. Já se passaram, já se foram. Grandes impérios que se levantaram, poderio, acabou. Sumiram, não existe mais. Mas a palavra de Deus, ela permaneceu. A palavra de Deus é eterna, porque Deus é eterno. E não vai achando que pode viver neste mundo do jeito que quer, da forma que quer, que nada vai acontecer, porque sim, irá acontecer. Qual é o julgamento de agora? É quando Cristo voltar. Hoje ele está como nosso advogado. Hoje ele está como nosso Salvador. O Espírito Santo tem nos orientado. A palavra de Deus tem sido pregada.
Volte, se arrependa, aceita Jesus como seu Salvador. Hoje, estamos tendo oportunidades para aceitar Cristo. Mas quando Jesus voltar, ele voltará como juiz e julgará a tudo e a todos pelos seus atos. E não vai existir nação, não vai existir, hoje não é rei, hoje é presidente, ou chefe de estado, ou não interessa qual é o cargo que ocupe. Não vai existir aquele que é poderoso o suficiente para não se dobrar, para não dobrar o joelho perante Cristo e ser julgado. Agora falando sobre vida, sobre morte. A nossa vida aqui na Terra ela é passageira. Sim, ela é passageira. A qualquer momento nós podemos partir. E assim como os profetas pregavam, falavam, orientavam o povo naquela época, não é diferente de hoje. Hoje tem pessoas que falam, que pregam nas igrejas ou em outros lugares, chamando o povo ao arrependimento do pecado, do tamanho pecado que nós temos. No mundo totalmente corrompido, dominado pelo pecado de hoje, chamado arrependimento, e o povo não tem dado ouvido. Tem inventado coisas a mais, tentando amenizar a situação do pecado, tentando agradar o ego do ser humano. Mas pecado é pecado. Não existe diferença. E se você continuar, aí vem, se a morte chegar, ela bater, e você não tiver consertado a sua vida, para onde você irá? A resposta é simples. A morte, ela chega para todos, a qualquer momento. Não adianta você achar que vai viver 100 anos, 200 anos, e vai viver essa vida que vai dar tempo do arrependimento. Não. O arrependimento é hoje. O arrependimento é agora. Não existe o amanhã. Amanhã pertence a Deus. Existe o agora. O presente. O momento que Deus tem te dado de oportunidade. Muito cuidado por onde anda. Existem muitas religiões que parecem certo diante de Deus, mas está totalmente errado e corrompido. Lembra quando eu falei dos sacerdotes? Sim. Os profetas, eles se levantam. Deus levanta os profetas e no momento onde a religião, que no caso aqui a área do templo sacerdotal, estava totalmente também corrompida. Inclusive, até as religiões se corrompem pelas coisas gananciosas deste mundo. Então, muito cuidado onde você pisa. Às vezes você acha que você está em uma determinada instituição que fala em nome de Deus. E às vezes essa instituição, ela não é cristocêntrica. Ela não prega a verdade. Muito cuidado com isso. Porque nós não sabemos quando nós iremos partir deste mundo. E a morte, ela chega para todos, sem exceção de ninguém. São palavras duras? Sim. São palavras às vezes difíceis para nós seres humanos que gostamos de viver. Porque viver é bom. Viver é um presente, é algo que Deus nos deu. Mas nós temos que lembrar sim que a morte, ela vai chegar para todos. E não tem exceção de ninguém. Há tempo de consertar a sua vida. Há tempo de voltar para a presença de Deus. Assim como os profetas foram usados no passado, hoje outras pessoas são usadas no presente para falar do amor de Deus, para falar do amor de Cristo e te chamar ao arrependimento. Beleza? Então vamos lá, profeta Jeremias. Quem era o profeta Jeremias? Olha,
Se a gente for falar tudo sobre o profeta Jeremias, o vídeo fica muito longo. Mas nós vamos fazer uma breve introdução para vocês entenderem, assim como nós fizemos de Isaías. Profeta Jeremias, primeiro nós vamos pelo significado do nome, porque o nome no contexto judaico, ele significava algo, algum acontecimento ou algum agradecimento. Então todo nome, grave isso, no contexto judaico, ele tem um significado extremamente importante. Às vezes um agradecimento, às vezes, no caso, principalmente dos profetas, né? Algo que Deus vai fazer na vida deles, então o nome deles significa mais ou menos isto, algo a ver com Deus. Então você sempre fique ligado nisso. Então o nome de Jeremias significa o Senhor exalta, ou alguns outros estudiosos também falam que pode ser Yahvé estabelece. Então o nome dele, Deus exalta, estabelece, porque Jeremias, nós vamos ver durante as devocionais que Jeremias vai sofrer bastante. Ele vai ser um profeta que o tempo todo está batendo contra a mentira, o tempo todo está batendo contra a idolatria e profetizando algo que é aquilo que os reis, que a nação não queria ouvir. Tá bom? E quando Jeremias vive, então? Jeremias vai viver, ele vai profetizar no reino de Judá. Voltemos à história, para vocês entenderem. Existia uma nação chamada Israel. A nação que Deus escolheu no mundo para se revelar ao mundo através da nação de Israel. Ela foi se desenvolvendo ao longo da história, virou nação, teve os seus primeiros reis ali, Saul, rei Davi e seu filho Salomão. No reino de Davi e Salomão foi o auge do reinado de Israel como nação. Prosperou, desenvolveu, cresceu, ganhou territórios. Foi uma nação extremamente abençoada por Deus. Quando Salomão morre, vai ocupar o cargo, então, seus filhos. No caso, Jeroboão. Jeroboão não foi uma pessoa muito sábia como seu pai, comete alguns erros, inclusive questão de impostos, aumentando, vamos falar assim, uma revolução, aonde o reino se divide. Então presta atenção, uma nação se dividiu. É a mesma coisa, hoje o Brasil, uma parte está a favor do governo, outra parte não está, de repente dá uma rebelião e se divide o Brasil ao meio. Só que no caso de Israel, que era se dividido em 12 tribos, aí eu tenho que voltar lá atrás na história, no chamado de Abraão, né? Depois Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que se formam, as 12 tribos que se formam a nação de Israel, mas não é o caso agora, mas são 12 tribos, se divide, então 10 tribos vai para o norte e 2 tribos ficam no sul, formando assim, teoricamente, entre aspas, 2 nações. Reino do Norte, com o nome de Israel, com a sua capital Samaria. Reino do Sul, com o nome de Judá, que aí é onde vai entrar agora Jeremias, com a capital Jerusalém. E o que acontece? Então, tudo que se divide se enfraquece. Falando então de reino, de império, sim. E nós entendemos que Deus forma uma única nação. Deus não forma 2, 3, 4, não, ele forma uma. Se divide, então a adoração se divide também. E o reino do norte vai ser o pior reino entre... Os dois foram ruins, mas o reino do norte foi pior do que Judá. Tanto que ele vai deixar de existir rapidamente. Só contando a história rápido para vocês entenderem o contexto de Jeremias. O que acontece? Lembrando na história, o que vai acontecer? O reino do norte, então, se divide, reino do sul, reino do norte.
Só que naquela época existiam algumas potências, impérios, nações super poderosas, extremamente poderosas. Ao norte nós tínhamos os assírios. Vamos falar assim, ao meio leste nós tínhamos os babilônicos. Vamos falar aqui no mais ou menos no oeste nós tínhamos o Egito. E Israel estava exatamente no meio dessas potências. Deixa eu mostrar no mapa aqui para vocês entenderem rapidinho aqui, ó. Aqui, ó. Não precisa entender mais ou menos, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Egito aqui. Aqui fica mais ou menos Israel. E aqui sim para cá, Babilônia com a Síria. Mais ou menos, só para vocês entenderem mais ou menos. Egito, né? E o que acontece? Que Israel está no meio dessa guerra, desses grandes impérios. E querendo ou não, se os babilônios queriam chegar no Egito, tinha que passar por Israel. Se o Egito quisesse passar para atacar os babilônios, tinha que passar pela terra ali de Israel. Ou os assírios, vice-versa. Então vocês entenderam mais ou menos qual era o contexto dessa época. E o que acontece? Há um grande império, resumindo bem aqui, que vai tomar, devido à desobediência do Reino do Norte, que foi um povo totalmente afastado de Deus, e nos outros profetas nós iremos ver o que acontece, que não é o caso aqui do profeta Jeremias. Eles vão ser idólatras, Deus vai castigá-los e eles serão dominados rapidamente pela potência do Reino do Norte, dos assírios. E o que acontece então? E esses grandes impérios viviam brigando entre eles. Israel, como era uma nação enfraquecida, porque estava dividida também, longe da presença de Deus, ela ficava à mercê, à meriva dessas nações. Se o Egito estava dominando hoje, Israel, entre aspas, era escravo do Egito, pagando tributos, impostos e etc. Se os assírios eram o domínio de agora, Israel ficava à mercê dos assírios, pagando tributo, etc. Se eram os babilônicos, e assim vice-versa. Então, quando Jeremias vai surgir, né, vamos falar assim, ele vai surgir já com o Reino do Norte dominado. O Reino do Norte cai, já é totalmente escravo. E ele surge nesse contexto em Judá. Judá permanece ainda. Nós estudamos, fizemos devocional no livro de Isaías, e Isaías, ele ainda estava, Isaías pega um pouco ainda do Reino do Norte, ele exorta, mas estava em Judá. Nós vimos aí um pouco sobre isso aí. Então, vai acontecer isso. Reino do Sul, Judá. Então quer dizer então que o Reino do Sul foi tudo bacana, foi tudo bem, eles não pecaram? Não, pelo contrário. Tiveram sim reis, também no Reino do Sul, alguns reis que se destacaram, que ainda foram fiéis a Deus. A compensação, teve muitos reis que foram terríveis, totalmente desobedientes a Deus. Então Jeremias vai surgir neste contexto. Lembra dos impérios que eu falei, né? Egito, Sírio e Babilônico. Nessa época, os impérios dominantes, os mais fortes, os assírios já estavam começando a entrar em decadência, a Babilônia estava começando a dominar, porque era guerra em cima de guerra, ganância em cima de ganância. Engraçado, não é diferente de hoje, né? E os egípcios do lado de cá também. Só que a Babilônia, quando vai conquistar os assírios, ela vai ficar uma potência que só os egípcios não vão dar conta. Aí é onde eu falo
no devocional, no livro do profeta Isaías, para quem acompanhou, um período onde Deus fala que o povo estava preferindo confiar nas alianças, vamos falar assim, políticas, do que confiar em Deus. E a partir do momento que o homem deposita sua confiança no homem, ao invés de depositar primeiramente em Deus, vocês podem ter certeza que a queda é certa. Não é diferente do nosso tempo de hoje. Então é isso que acontece. Jeremias vai surgir neste contexto, aonde tá tendo o crescimento do povo babilônico e o povo egito que dominava Judá ali, né? Vamos falar que tinha uma aliança política entre aspas entre Judá e Egito. Está ficando pressionado e perdendo sim a guerra para os babilônicos. Vai ter uma guerra que vai ter um destaque muito grande. Eu quero até falar um nome para vocês gravarem, que a gente vai ver isso mais para frente, o contexto, que é a guerra entre os egípcios e os babilônicos, lá em, só lembrar o nome do lugar aqui, Batalha de Carquemes. Grave este nome aí. É aonde a Babilônia vence praticamente o Egito, na região acima ali de Israel, ao norte de Israel ali, e domina. Assim vira uma grande potência. E Jeremias, então, ele vai entrar neste contexto, onde Israel estava sendo assim, totalmente influenciado, no caso aqui o reino de Judá, especificamente falando, por influências de outros povos. Antes do rei, qual Jeremias nasce, houve alguns outros reis, inclusive Manassés, que foi um rei totalmente perdido. Totalmente perdido, longe dos caminhos do Senhor. Triste de se ver, porque foi Deus que formou a nação de Israel. Foi Deus que sustentou até aquele ponto ali a nação de Israel. E nós vemos lá em 2 Reis, vou abrir rapidinho para vocês aqui, se não me engano, 2 Reis 22, capítulo 22, falando sobre esses reis perversos, totalmente dominados pelo pecado. Manassés foi um rei tão mau, tão devasso, que na época dele, e depois veio seu filho Amon, o povo não sabia nem que forma era a forma certa de adorar a Deus. Estavam totalmente perdidos. E deixou para lá. Ele fez tudo aquilo que desagradara a Deus. Simples assim. Só que lembra que todo pecado tem sua consequência. Dominou o povo aproximadamente uns 50 anos. Imagina 50 anos você sem sequer falar de Deus, não importar para as coisas de Deus. Então a nação, quando vai chegar no contexto de Jeremias, estava bem perdida. Veio seu filho Amon também, que pouco fez. Só que logo em seguida vem o seu, vou falar assim, neto, Josias. E sim, um dia, no templo, é achado o rolo das leis, Deuteronômio, e é levado e apresentado ao rei Josias. Quando é lido ali, ele viu como o povo estava perdido e totalmente dominado pelo pecado. E ele naquele exato momento se quebranta e tenta fazer uma reforma ali no meio do povo, em questão de adoração, de voltar à presença de Deus.
Então aí, neste exato momento, que Jeremias surge. Lembrando que no tempo de Jeremias não era só ele como profeta. Nós vamos ter alguns outros profetas anterior, um pouquinho anterior a ele. Isaías, por exemplo, viveu aproximadamente 100 anos antes dele, né? Mas vamos falar dos contemporâneos próximos de Jeremias, Naum, Sofonias e Abacuque. Sofonias e Abacuque, principalmente Abacuque, viveu no mesmo tempo de Jeremias. E no decorrer da história de Jeremias, nós vamos ver que vão ter outros profetas, inclusive o profeta Daniel, que vai ser um profeta exílico, e também nós vamos ter o profeta Ezequiel, também, que está no tempo de Jeremias, mas que será um profeta exílico. Porque Jeremias, neste contexto, ele vai ser levantado e ele vai pegar o antes exílico, o durante exílico, até a queda de Jerusalém. Então ele vai pegar todo este contexto. Então esses profetas vão passar. Inclusive quando Deus vai usar Daniel e Ezequiel lá no exílio na Babilônia, Jeremias vai estar cá em Jerusalém com ela toda destruída. Mas a gente não vai entrar nessa história agora, não. Então ele vai se levantar ali e ele vai profetizar no contexto de alguns reis. Ele vai pegar o rei Josias, que no capítulo 1 mesmo de Jeremias, você vai ver que as palavras de Deus veio a Jeremias no reinado do rei Josias. Só para vocês entenderem, no capítulo 1 a gente vai estar no devocional depois falando sobre isso aí. E ele vai trabalhar ali, então, vamos falar assim, profetizar, no reinado do rei Josias, Jeoacás, filho, né, Josias, Joaquim e Zedequias. É o último rei ali, que ele vai estar ainda profetizando. Só que Jeremias, ele vai ter uma diferença, que na sua profecia, ele vai o tempo todo profetizar contra Israel. Ele vai trazer palavras de esperança, de consolo, sim. Mas a profecia dele é pesada, porque ele fala que Judá irá cair contra os babilônicos. Será escravizado, será exilado devido aos seus pecados e que não há solução. Vocês vão cair. É a mesma coisa de hoje, nós estarmos aqui no Brasil e se levantarmos falando, olha, nação, devido ao seu pecado, devido às suas desobediências, vai vir uma outra nação que irá destruir o Brasil e dominar. Automaticamente a população não vai gostar. As autoridades, então, vão se levantar contra. Imagina a situação de Jeremias. Era essa a situação. Mas Jeremias era filho de Ilquias, que era sacerdote. Então Jeremias ele tinha toda uma origem sacerdotal. E todos os sacerdotes eram muito bem instruídos, estudados, para quando chegasse a idade de assumir o posto sacerdotal, já estivesse totalmente preparado. Que geralmente era por volta ali dos seus 25 anos, quando o sacerdote assumia a sua função sacerdotal. Só que Jeremias teve um chamado antes, aproximadamente aos seus 14 anos, 13, 14 anos, mas vai cumprir praticamente, começar ali nos seus 18, mais ou menos. Então ele não vai ter essa função sacerdotal, ele não, como se dizer, ele não trabalha ali como sacerdote no templo. Viveu na cidade de Anatote, que era uma cidade próxima de Jerusalém, aproximadamente uns 4 quilômetros de distância. E essa cidade era uma cidade reservada ali para os sacerdotes, teoricamente na terra da tribo de Benjamim.
Agora, é interessante isso aqui. Ele vai profetizar um tempo longo. Porque, como eu expliquei, quando ele começa a profetizar, Judá ainda não tinha caído. Então ele vai profetizar antes da queda, na queda, durante a queda. Então ele vai passar ali aproximadamente uns 40 anos profetizando palavras pesadas contra o povo. Lembra que eu falei que Deus é juiz? Todo pecado tem a sua consequência? Sim. Não foi diferente neste tempo aqui. E ele vai... Eu contei para vocês, então, o contexto geopolítico, histórico, só para vocês entenderem mais ou menos, durante os devocionais, o que vai acontecer com o povo. Então, é mais ou menos nessa situação que Jeremias ele vai se aproximar. Então ele vai profetizar a queda de Judá, a queda de Jerusalém. Ele vai falar contra os seus povos, os povos que estavam ao redor também de Israel. Porque o profeta ele tinha a função de falar para o povo de Deus também, mas todos os outros povos que Deus iria alcançar, né, e alcançou através de Jesus. Deixa eu chamar de gentios, que somos nós. Então a profecia não era só para o povo de Deus, era para todos os outros povos. E por isso, por Jeremias profetizar a queda e falar que iria cair, que não teria solução, se levantaram muita coisa contra. A gente vai ver durante aqui. Jeremias é chamado profeta chorão por alguns motivos. Por exemplo, eu vou falar que ele apanhou demais, sofreu demais, porque ele não podia mudar a sua profecia. Quando eu falo que às vezes o homem quer ouvir certas coisas que agrada o seu ego, o seu eu, que levanta, muito cuidado com isso, porque às vezes isso não vem de Deus. Às vezes o que Deus quer falar pra gente, não é aquilo que a gente quer. E Jeremias estava falando isso. Olha que terrível, ele falava contra o seu próprio povo. O que devia passar na cabeça de Jeremias? Nossa, a nação vai ser destruída. Tudo será destruído. Meus familiares, meus amigos. Mas ao mesmo tempo, ele advertia para o povo seguir as palavras que estavam sendo profetizadas e continuasse firme dentro daquela orientação que seriam poupados. Só que o povo estava tão cego que não queria saber de nada, só queria saber deles mesmo. Muito cuidado com isso. Nós devemos ter muito cuidado com isso na nossa vida. Porque o coração do homem é enganoso. E às vezes o que Deus quer falar ao nosso coração, nos tirando, nos resgatando do pecado, porque estar no pecado aparentemente é muito bom, né? Assim como o povo estava. Isso dói. São palavras duras, palavras pesadas, e é o que a gente vai continuar vendo os profetas falarem. Então o profeta Jeremias ele vai surgir mais ou menos nesse tempo com essa pregação. Lembra que eu falei que tinha outros profetas? Sofonias surge também, só que Sofonias já era da linhagem real. Então ele vai falar, trazer algumas palavras ali, a socialite, vamos falar assim, a realeza. Abacuque, como ele era um levita, provavelmente servia ali na área do cântico, ele vai se levantar também em momentos oportunos, principalmente quando Jeremias vai estar preso. Jeremias foi preso várias vezes, trazendo a palavra
profecias de Deus, mas porém de uma forma diferente. Ele era músico, poeta, então ele vai trazer em forma de cântico e até de uma forma diferente de diálogo entre ele e Deus, mas ao mesmo tempo exortando e orientando a Deus, ao povo, para entender o que estava acontecendo, daquele sofrimento, daquele momento ali. Então Jeremias ele vai ter um papel fundamental para Judá, e Judá não vai entender. Depois da reforma política na forma que eu falo, em questão da adoração a Deus, que Josias tenta fazer, que parece que não foi eficaz, e Jeremias vai bater de frente com isso, falando: olha, vocês estão fazendo tudo muito de aparência, mas aqui dentro está vazio, não está vindo do coração, não está surtindo efeito. Olha, não adianta a gente viver de aparência. Às vezes você chega, ou até vai numa igreja, em determinado lugar, senta no banco, assiste tudo que está acontecendo, mas não coloca em prática na sua vida. Não aceita Jesus de verdade. E Jeremias vai bater de frente com isso, com a religiosidade da época. Os sacerdotes estavam corrompidos naquela época. A gente vai ver isso no livro. Ao ponto de não saber nem o que estava fazendo, qual era o verdadeiro sacrifício para Deus. E Jeremias vai bater de frente também com a questão religiosa, com a questão política. Ele vai falar em todas as áreas do povo de Judá. Nós vimos os reis aí. O último rei, ainda temente a Deus, foi Josias, e os demais foram terríveis. Terríveis, inclusive o último, Zedequias, que vai ser morto de uma forma cruel, segundo a sua desobediência, mas isso estava previsto. A queda de Judá teria que acontecer. A destruição de Jerusalém teria que acontecer por causa do pecado. Por causa do pecado. Então nós vimos aqui rapidamente uma introdução ao livro de Jeremias, do que nós vamos ver. Nós não entramos em pormenores da vida de Jeremias, porque é muito grande. É muito grande, vou contar toda a história aqui. Nós falamos brevemente daquilo que ele vai fazer, e nós veremos durante o devocional no livro de Jeremias, que é muito importante. Mas lembre, o conteúdo dos profetas era chamar o povo ao arrependimento, a consertar os seus caminhos. Jeremias não foi diferente. Junto com seu fiel escudeiro Baruque, que era o seu escrivão, falaram, exortaram, avisaram, e o povo não deu ouvido. Até que veio sim o julgamento e a queda de Judá e Jerusalém pelos babilônicos. Mas lembra que Deus é juízo, mas também Deus é amor, sim, misericórdia. E a sua misericórdia, o seu amor, mesmo no mundo que nós vivemos hoje pecaminoso, totalmente destruído, depravado, sim, é o mundo que nós vivemos hoje. Não é diferente daquele tempo. Grandes impérios, grandes reis, grandes domínios, a população fazendo o que quer, da forma que quer, achando que tudo é normal e não é perante aos olhos de Deus. Grave isso, não é perante aos olhos de Deus. Deus também demonstra o seu amor, mesmo com o mundo como está, a humanidade que está, através de Jesus Cristo. Esse tempo aqui passou,
Aconteceu a consequência do pecado, hoje também irá acontecer a consequência dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, Ele é o maior demonstração de amor que Deus pode ter demonstrado à humanidade, dando seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para perdoar o pecado, e todo aquele que arrepender e o aceitar e o seguir, ter uma vida de paz, uma vida eterna. A promessa de Cristo, a promessa de Deus não é para este mundo. A promessa de Cristo, a promessa de Deus é para a eternidade, porque tudo neste mundo irá passar, mas as palavras de Deus permanecem eternamente. E a nossa vida, quando passar deste mundo, nós estaremos sim nas mansões celestiais com Cristo, o adorando, o exaltando. Então, nos devocionais, pense direitinho. O profeta, o tempo todo, era levantado porque estava um caos. O povo estava num momento de declínio total. E as principais coisas que os profetas batiam de frente era o pecado, do distanciamento do povo de Deus. E uma das coisas que influenciava muito era a idolatria. O sincretismo, querer misturar as coisas do Deus único, verdadeiro, com as coisas deste mundo, é um perigo. Cuidado com a idolatria. E a idolatria que eu falo se encaixa em várias áreas da nossa vida. Tudo aquilo que está acima de Deus. Tudo aquilo que está acima de Deus, que você coloca como prioridade na sua vida, ao invés de Deus, é uma idolatria. É o que o povo estava fazendo, e nós vemos aí as grandes consequências. Então Jeremias começa aí seu ministério numa época importante, onde Jesus estava tentando fazer uma reforma que não deu certo. Ele se levanta, exorta, vê aquele sofrimento da nação de Judá, do povo de Israel, a destruição da sua nação que ele amava, e então ele sofre, tanto na mão humana, como também o nosso tempo hoje é diferente. Haverá um tempo sim, do fim dessa terra, só que é o fim, e não terá outra oportunidade para você aceitar Jesus como seu Salvador. Aproveite este momento, reflita e aceite a Cristo como seu único suficiente Salvador, porque ainda há tempo. Então fica aí a nossa introdução ao livro do profeta Jeremias, bem resumido, porque é muito longo o livro do profeta Jeremias, assim como o livro do profeta Isaías. Então a gente só falou rapidamente, e durante nossos devocionais a gente vai estar orientando mais, falando, se der tempo, de algum contexto. Eu creio que às vezes os devocionais do livro do profeta Jeremias, assim como foi alguns do profeta Isaías, terá alguns longos, talvez de 8 até 10 minutos aí, dependendo do devocional. Inclusive agora os primeiros capítulos, a gente vai estar fazendo um devocional assim um pouco mais longo, para entendimento. Beleza? Muito obrigado. Agradeço a vocês. E esse vídeo estará aqui tanto no Instagram, no YouTube, pelo Facebook, também pelas outras redes sociais, TikTok, Kawaii. Eu vou tentar postar lá. E já agradeço. Tá aí a introdução ao livro do profeta Jeremias. Não perca os devocionais que nós iremos fazer, que eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Um abraço.